Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, meus caros irmãos, estamos aqui mais uma vez pela graça de Deus que me foi concedida. E, bom, o tema de hoje é: não dê o que é santo aos cães e nem atire pérolas aos porcos. A gente vê ali no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, que Cristo dá diversas advertências e diversos ensinamentos, né? Como, por exemplo, não julgueis para não ser julgados. Ele também fala ali para que nós primeiro limpemos o nosso olho, se cai um cisco no nosso olho, porque de nada vale nós falarmos sobre o cisco no olho do nosso irmão se nós, nos nossos olhos, temos uma viga. Então, procuremos primeiro tirar a viga do nosso olho e depois você fala alguma coisa do seu irmão. Porém, o que significa não deem o que é sagrado aos cães, nem atire suas pérolas aos porcos? Pois muito bem, meus irmãos. A pergunta antes disso, antes de responder a isso, eu quero responder: o que você faz aos escarnecedores? Aqueles que atiram, que cospem, seja fisicamente ou psicologicamente em você, ou lhe desencorajam por conta de sua fé. Quantos são aqueles que usam de vãos argumentos para, entre aspas, dizer que Deus não existe, por exemplo, ou que Deus é mau? Tem muitas pessoas que utilizam de argumentos ruins, como por exemplo: mas se Deus existe, como que coisas ruins acontecem? Nossa, como é que pode um Deus bom te jogar no inferno? Bom, eles utilizam desses argumentos, e dentre outros, claro, para tentar te desencorajar da fé, mas nós que estamos providos da verdade sabemos que esses argumentos são em vão. Esse argumento existe provavelmente desde a queda do homem. Então esses argumentos são inválidos, né? A gente esteja convencido da verdade. A pessoa depois que busque os meios e depois oremos por essas pessoas para que Deus, né, as toque. Essa é a nossa obrigação como cristãos, né? Orar por essas pessoas, não é mesmo? Devemos sempre nos lembrar como era estar perdido e ser achado, não é mesmo? Então, se um dia nós estávamos perdidos como o nosso amigo que hoje caçou de nós, nós devemos nos lembrar que nós também éramos como ele e devemos orar por ele. Então, o que fazer com os escarnecedores em meio às tentações, em meio a xingamentos, em meio a desdém da parte deles? A resposta é: não entre nessas brigas, meu irmão. Lembre-se, porque o cristão ele deve se moldar a Cristo. O que é isso? Sempre se perguntar a cada momento da vida e pensar o que Jesus faria nesse instante, nesse momento, se estivesse vivendo o mesmo momento que eu, né? Então, o que fazer quando alguém nos pergunta algo ou tenta ou vem com ironia pra cima da gente? A resposta é: nada. Lembre-se de Cristo perante Herodes. Jesus bem sabia que Herodes havia chego nele em um tom arrogante, em um tom mesquinho, em um tom de desdém. Ele, Herodes, estava diante do Filho do Homem, diante do Senhor dos Senhores, e ele chegou com arrogância. Herodes se achava um homem muito poderoso, porém mal ele sabia que ele estava diante do verdadeiro Filho de Deus. E Cristo bem sabia que Herodes estava chegando nele com arrogância e com mesquinharia.
Porque tudo aquilo já estava previsto nas escrituras, ali do Antigo Testamento. Assim como Cristo, com sua divindade, certo? Em sua posição divina, sabia o que se passava no coração de Herodes e sabia que Herodes estava ali caçoando dele e sendo irônico quando pedia milagres, etc e tal. E também a gente sabe que aquilo era parte do plano divino, né, antes de sua crucificação. E o que Jesus fez perante a Herodes em meio às provocações? A resposta é, meu irmão, nada. Ele não respondeu em nada. Herodes falava: ora, você é aquele que restaura a visão dos cegos? Faça um milagre. E só que Jesus sabia que a intenção de Herodes era tirar sarro, caçoar, ser irônico. E quantas vezes, meu irmão, que nós vemos no dia a dia pessoas que querem ser irônicas. E às vezes você, ali no calor do momento, você acaba respondendo a essas provocações. Mas lembre-se, não responda as provocações. Não quer dizer que você deve ser complacente. Não se curve perante o demônio, meu irmão. Não se acovarde perante as tentações do diabo. Peça para que Deus lhe fortaleça. Porém, se você vê que a intenção de alguma pessoa, ao invés de perguntar com humildade, é chegar com arrogância e perguntar coisas na ironia, então, de nada vale. Ore por aquela pessoa. Responda o necessário. E então, se possível, se retire. Não responda a provocações. Lembre-se, Deus é autossuficiente. Deus não precisa de advogados. A questão é, sim, fazemos tudo pela glória de Deus. Mas lembre-se, a vingança é de Deus. A vingança é de Deus, é o que diz o Salmo 37, é o que diz, na verdade, praticamente toda a Bíblia, toda a Sagrada Escritura. A vingança pertence a Deus, não a nós, homens. E nós vemos ali nas cartas de Paulo, que ele escreve, que a todo joelho se dobrará perante Cristo. Não devemos nos preocupar, porque a promessa já foi feita, então essas coisas acontecerão. A consumação dos séculos virá. Defendamos a nossa fé. Porém, não entremos nessas vãs brigas, porque nós devemos estar convencidos da verdade e botar nossa esperança que Cristo voltará e reinará por toda a eternidade. Então, estejamos firmes na fé. Não respondamos a provocações. Lembre-se, o Salmo 37, que diz: mas o Senhor ri às custas do injusto, pois vê o dia dele chegar. Ore pelos escarnecedores. Tenha a fé de que os escarnecedores serão tocados por Deus, de acordo com a vontade de Deus. Infelizmente não serão todos, mas muitos eu creio que se voltarão a Deus, pela graça de Deus. Pois muito bem, meus irmãos, essa era a proclamação de hoje. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima proclamação.